Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão do lado daí? Do lado daqui a gente completa hoje aquilo que eu havia dito, as duas peças para compor esse avental. Aqui no canal você já encontra o vídeo do avental, se você ainda não viu. Está lá, avental com babadinhos. E eu disse que traria também a luva e o pot holder, ou apoio. Então hoje a gente vai fazer este modelo de luva e do apoio de pratos quentes. Muitas pessoas me perguntam para que serve essa peça quadradinha normalmente nos kits de cozinha. Na verdade, pode ser quadrado, retangular, oval, redondo, pode ser com bolso para você pôr a mão e segurar a sua mão, pode ser formatos de frutas, de coração, infinitas possibilidades. Ele tem a função de ser um suporte para a luva. Se eu uso a luva em uma das mãos, o pot holder vai me dar suporte para apoiar a travessa quente, alguma coisa assim. Ou apoio para pratos quentes mesmo na mesa, para a gente proteger a mesa. Proteger jarras de suco, enfim. Sem contar que é uma pecinha bastante decorativa na cozinha. Eu, pelo menos, sou muito fã dessa peça. Esse modelinho é muito fácil de fazer, é mais para a gente compor esse kit. Mas eu prometo que futuramente eu vou trazer assim outros modelos e outras possibilidades da gente fazer essa pecinha bem versátil. Mas vamos parar de conversa e vamos fazer aquilo que a gente mais gosta, que é costurar. Vamos lá! Então vamos lá para nossa, vamos começar pela luva. Aqui na descrição do vídeo eu já coloquei todas as medidas, o molde da luva você pode entrar nesse link para você salvar. E tem as medidas para você conferir a hora que você imprimir, tá? Existem várias maneiras da gente fazer luva, tudo na costura é assim, são vários caminhos para chegar no mesmo lugar. A gente vai descobrindo aquela forma que a gente mais se adapta ou que é mais confortável para a gente. O importante é que no final, o que precisa contar, na minha opinião, acabamento sempre perfeito, sempre, 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 o máximo que a gente conseguir. As composições dentro daquela nossa proposta também esteja perfeita, é isso que vale na minha opinião. Agora, se você segue caminho A ou B, é de cada um, tá? Então eu vou mostrar a forma como eu gosto de... Uma das maneiras, tem uma outra também, mas essa daqui eu acho mais fácil para fazer. Sobre a manta. Eu uso a manta R1 100, só que dupla. Eu corto 4 pedaços e uso 2 pedaços para cada lado, tá? Eu não aconselho a fazer com a manta R1 sem ser dupla, porque vai ficar uma luva muito fina. Apesar de ter o tecido do forro, ela vai ficar fina demais. A manta R1 200 eu não gosto de trabalhar, então eu prefiro trabalhar com a R1 sem dupla. Aí você faz a sua escolha, né? Se você quiser colocar também um térmico, né? Também não gosto de trabalhar com o térmico, mas enfim. O importante é que se você usar R1, você faça ela dupla. Pra gente quiltar a luva. Eu gosto de fazer aquele que a gente chama o quilt diamante, que algumas pessoas chamam de matelassé, aquele quadriculado. Como eu tenho guia de costura na minha máquina, então eu faço um risco nas diagonais, um X no meu tecido, né? Corto o tecido na medida proposta e faço esse X nos dois tecidos, no lado direito. Como eu estou usando liso, aqui não tem, mas se fosse estampado no lado direito. Com a minha guia de costura, eu vou calcular a distância que eu quero, vou mostrar depois na máquina e vou costurando, fazendo o quilting. Aqui eu prefiro usar uma linha da cor, eu acho que fica mais interessante. E também deixo o ponto da máquina mais largo, porque por ser uma camada grossa, a tendência é segurar esse tecido.
Você pode usar aquele pé calcador para costuras mais pesadas, o walking foot. Eu vou fazer com calcador normal, para quem não tem, ver que dá super certo. Quanto à máquina, é preciso ser uma máquina muito potente para fazer isso? Mais robusta? Não. Hoje eu faço numa máquina mais robusta, mas eu já fiz em máquinas simples, né? Aliás, uma máquina que ela não é nada robusta. E fazia também, e dava certo também. Então, você também vai conhecer a sua máquina. É o tipo de costura, assim, com manta dupla, que ela vai se adaptar? Porque a gente tem que pensar assim, no momento de quiltar, a gente vai quiltar 2 mantas e um tecido. No momento de juntar as 2 partes, nós vamos costurar 4 mantas e 2 tecidos. Então, você vai sentir aí a resistência, como se comporta a sua máquina, né? Se ela for uma máquina meio pau para toda obra, ela vai enfrentar isso daqui tranquilamente, independente da marca, independente do modelo. Então tá, eu prefiro colocar a resina sempre para baixo, porque essa parte que tem o pelinho da manta, eu acho que suja muito a máquina, acaba criando muito essa penugenzinha na máquina, então eu deixo a resina. E em cima, que como é luva, eu deixo a resina também. Eu acho que a resina deixa essa luva externa um pouquinho mais consistente. Mas isso aqui também, essa parte da resina em cima é opcional. Eu vou só colocar o meu tecido aqui, eu não uso nem spray, nem alfinete. Se você não se sentir muito confortável por não estar usando spray ou alfinete, pode alfinetar. Tem problema não, alfineta, se você preferir. Eu não uso, eu já vou para a máquina, nem passo ferro aqui, né? Porque eu já risquei. Eu vou para a máquina e com a mão, vou mostrar lá, eu vou segurando e já vou fazendo esse quilt. Vamos lá que eu vou mostrar. Máquina já posicionada, o ponto eu deixei no 4, eu quero um ponto sim, mais de comprimento maior. Aqui, olha, se você não conhece, esse aqui é o walking foot, que é para costuras com manta. Ele ajuda, né, empurra melhor o carrinho da máquina, então facilita. Porém, eu sei que tem pessoas que às vezes não têm esse pé calcador e pode concluir que não dá para fazer com o simples. Eu vou fazer com o simples para mostrar que dá certo. Se a sua máquina tem esse negocinho aqui, olha, esse ferrinho, que é o guia de costura, se veio isso daqui, é porque ela tem um adaptador, um furinho aqui no pé calcador, que a gente coloca e regula a largura que a gente quer deixar aqui as nossas linhas. Se não tem, você vai riscar no teu tecido com 4, 5 centímetros e vai costurar da mesma forma, tá? Como a minha tem, eu regulo aqui depois a altura que eu quero. Então, eu deixo a velocidade da máquina também menor, porque quanto a gente costura peças grossas, se a gente deixa a velocidade menor, a tendência desse ponto ficar maior também dá mais certo, tá? Senão vai ficar um ponto muito amarradinho, muito pequeno. Então, é só ir devagar. Olha o que eu falei, não tá alfinetado, eu vou segurando aqui, a minha mão serve mais ou menos como um bastidor, eu vou apoiando assim, olha, segurando e costurando na linha que eu fiz. Eu vou fazer as 2 linhas já para segurar o meu tecido aqui, eu acho mais fácil. Mesmo porque eu gosto mais desse quilt que a gente inverte os lados também, né? Ele tem a tendência de não ficar tão bicudo de um lado só. Aí, quando eu faço as 2 linhas, aí eu já vou fazendo as costuras nas laterais. Aí, aqui, sim, já que eu tô com a guia de costura, eu vou
organizar ela aqui, né, a largura que eu quero, mais ou menos. É só eu vou abrir ou fechar, né, deixar. E essa guia vai ficar exatamente em cima da linha da costura e eu vou fazer todo o meu quilting agora seguindo essa guia da costura. Com o quilting já feito, o que que eu fiz? Olha, num dos lados, isso nas duas partes, eu refilei e passei um zigue-zague. Você faz isso primeiro, antes de riscar o molde. Sobre refilar aqui, né, principalmente 2 camadas de manta. Se você tem 2 cortadores, deixa um com uma lâmina mais antiga, só para fazer esse trabalho de cortar manta, né? A lâmina, ela tem a tendência de cegar mais rapidamente a lâmina. Então, deixa um assim mais para aquele de guerra mesmo para você fazer isso. Se não tem, vai com o cortador que você tem mesmo. Agora, ó, em uma das partes, a gente vai posicionar o molde. O meu aqui tá em acetato, então ele tá, né, fica mais difícil de ver. Mas você posiciona essa parte aqui de cima do molde, bem aqui onde você fez o zigue-zague, por isso é importante estar refilado e já com o zigue-zague. Perceba que o molde, aqui não dá para ver bem, mas à medida que eu riscar, você vai observar isso. Perceba que o molde tá pegando aqui toda a minha área quiltada. Se por acaso você quiltou e parou antes, né? Agora você vai perceber. Então, como eu já sei mais ou menos o tamanho do molde, eu paro no finalzinho assim, mas eu sei que vai, essa área de quilt vai dar certinho aqui pro meu molde, tá? Ok, riscou, a gente vai montar. Antes de montar aqui a nossa luva, eu coloco um alfinetinho nesse lado da luva, o lado oposto, onde tem o lugar do dedo, eu coloco um alfinete aqui na linha, só para eu saber onde está passando essa linha da costura no lado direito. Então, a minha costura vai passar aqui onde está o alfinete. Aí eu faço a alcinha. A alcinha eu cortei 4 centímetros e fiz aquela dobradura de viés. Dobra ao meio, vinca no ferro. Se você já faz alguma coisinha, você já com certeza sabe fazer isso. Só para quem tá muito no comecinho. Dobra novamente as 2 partezinhas ao meio de novo. Passa novamente, a gente dobra mais uma vez. E agora a gente vai fazer uma costurinha aqui na beiradinha para deixar essa alcinha pronta. Com a alcinha pronta, olha, mais ou menos 6 centímetros aqui do topo aqui da nossa peça, né? 6 centímetros. Meu alfinete tá marcando aqui onde a costura vai passar, é aqui. Então, eu posiciono aqui a minha alcinha para dentro, a argolinha dela para dentro da peça. Vou para a máquina, faço uma costura aqui só de segurança para frente do alfinete, porque aqui é onde eu vou passar a minha costura definitiva. Pronto, já prendi a alcinha aqui, então fica assim, né? Ela com a argolinha para dentro. Agora a gente coloca aqui direito com direito, e aqui é importante, essas 2 partes aqui de cima está super mega alinhadas, né? Fica bem retinho. Tem alguns modelos, deixa eu só falar sobre isso aqui, alguns modelos de luva que eu coloco um punho aqui com outro tecido, né? Deixa eu só mostrar para exemplificar isso. Vários modelos eu coloco um tecido aqui diferente e esse tecido não tem o quilting. Eu faço o quilting num pedaço
e costuro esse tecido com esse, mas faço o quilt só daqui para baixo. Então, quando tem esse tecido aqui, se você quiser fazer um tecido diferente, o que vai ter que prestar atenção? A hora que você colocar direito com direito, esses dois tecidos, eles precisam estar super alinhados aqui, olha, na costura, tá? Você vai se certificar que eles estão bem certinho se encontrando aqui a hora que você for costurar a sua luva. Como no nosso caso a gente não tem esse tecido, eu vou me preocupar só aqui de estar retinho. Então agora a gente vai para a máquina e nós vamos, também não coloco alfinete aqui, tá? Só me certifico se na peça de baixo ela tá pegando em cima do quilt também. Eu vou para a máquina e qual é a dica que eu dou aqui? Ponto da máquina o mínimo possível, eu deixo no 2. Um ponto pequenininho numa costura bem grossa, a tendência dele ficar bem discreto e não abrir é maior. Dica número 2 da luva, eu passo 2 costuras com ponto pequenininho. É uma camada grossa, então eu quero me certificar que essa luva, ela vai ficar bem fechadinha aqui. Então, eu passo 2 costuras com o ponto número 2. Depois que eu passar essas 2 costuras, eu vou cortar com mais ou menos meio ou 4 milímetros aqui. E ainda vou fazer um zigue-zague de segurança para essa peça ficar bem fechadinha mesmo. E também limpinha, né? Com acabamento limpinho por dentro, tá? Então, aqui, olha, que eu falei, é o momento que você vai sentir a sua máquina, né? Como ela vai reagir. Às vezes, você vai ter que dar uma ajustadinha na tensão da linha, né? Você que vai fazer essa experiência com a sua máquina. Costura, tá firme o ponto? Tá bonitinho? Tá ok? Então vai. Ah, não, ele tá meio solto. Não, tá pulando o ponto, então eu vou ajustar. Talvez você precisa... a tensão da máquina, sabe? Mudar o número ali. Enfim, cada máquina vai ter seu ajuste. Eu não vou mostrar na minha, porque a minha já fica regulada para fazer todo tipo de costura. E máquinas são diferentes. Não adianta eu falar como é na minha se a sua é diferente. Eu só quero dizer o seguinte, você vai costurar e prestar atenção como a sua costura reage aqui em muitas camadas, né? São muitas, mas também não é exagero não, viu? Porque a manta 100, ela não é uma manta super encorpada, não. Dá tranquilamente sim. Vamos lá que eu vou costurar. Com a luva pronta, agora antes da gente partir para o forro, a gente vai fazer o babadinho. No vídeo lá do avental, eu mostrei bem como eu faço os babadinhos. Esse daqui da luva só tem uma pequena diferença, a gente vai fazer ele circular e eu vou fazer aquela costura francesa para não ficar com arremate aqui no avesso, tá? Então, a gente vai colocar assim, olha, avesso com avesso e fazer uma costura aqui nessa beiradinha bem pequenininha, de meio centímetro no máximo. E depois a gente vai virar direito com direito e fazer uma costura com uma margem de costura um pouco maior. Vou fazer isso daqui e mostro. Fiz essa costura, olha, avesso com avesso, né? Uma costura bem pequenininha aqui. Agora eu coloco direito com direito, vinco aqui bem, e agora aqui eu passo uma margem de costura um pouquinho maior, passo uma margem de 0,75 para dar certo. Fazendo isso, o que a gente fica? Olha, o direito e o avesso fica assim, sem costura no avesso. Agora, numa ponta do nosso tecido de babadinho, aqui eu cortei 6 por 85. Então, numa extremidade dele, a gente vai fazer uma bainha, dobrar 2 vezes, assim, pequenininha. 2 dobradinhas assim de no máximo meio centímetro cada uma. E a gente vai fazer agora toda essa bainha aqui nesse anel, no anel inteiro. Depois que eu fiz a bainha, eu fui para a máquina, fiz até com a linha vermelha aqui, e passei 2 costuras agora aqui, olha, com o ponto bem grande da máquina no máximo e com meio centímetro de pé de máquina.
Fiz 2 costuras, uma do lado da outra. Porque agora eu pego a linha da bobina, aqui, as 2 linhas, né, das 2 costuras, e vou puxando aqui para franzir esse babadinho. Tá um bolo de linha aqui, mas eu vou separar as 2 linhas aqui e vou puxando. Esse babado, ele vai ter que ficar, eu vou encaixar aqui em cima. Deixa eu tirar esses clipes, eu vou encaixar aqui, olha. Então, eu vou puxando, eu posso fazer isso até já aqui com a luva, para eu ter noção o tamanho que vai dar certo, tá? Essa costura aqui da emenda do babadinho, eu viro e deixo ela aqui na costura da alcinha, para ficar costura com costura aqui, só para ser um detalhezinho a mais. E vou puxando. Quando eu conseguir aqui fazer com que as medidas deem certo, do babadinho aqui na minha luva, deixa eu virar aqui. Aqui é o trabalhinho de paciência, tá? Porque fica mesmo esse bololô de linha. O tecido, porque a gente tá mexendo muito, ele desfia. Então, a gente tem que ir cortando esses desfiados. Por isso que eu fiz com linha vermelha, porque na hora aqui não me confunde. Eu sei que esses aqui, branquinho, é do tecido, eu já tiro. Aí, olha, eu vou distribuir esse babadinho tudo aqui à volta e vou pôr clipes. Aí, vou pra máquina e vou fazer um zigue-zague. Agora, aqui, segurando esse babadinho, certinho, aqui, ó. Boto clipes, vou pra máquina e faço um zigue-zague. Depois que a gente fizer isso, aí sim a gente já vai partir pro forro da luva. Olha, já fiz o zigue-zague. Aqui uma observação, se a sua máquina tem aquele recurso de tirar o braço e facilitar a costura tubular, ok, você vai encaixar a luva lá e costurando, girando e vai ser ótimo. Se não tem, se a sua máquina não tem esse recurso, dá também para fazer. Agora, na hora de montar o forro, eu vou mostrar sem esse recurso para você, né? Porque se você tiver essa máquina, ok, é fácil, mas eu vou mostrar que dá também para fazer. Então, agora aqui no forro, olha o que eu já fiz. Risquei a luva terminou aqui, o molde terminou aqui. Eu acrescentei 3 centímetros acima desse molde. Deixei aqui uma abertura para a gente desvirar a luva e costurei aqui com retrocesso, parei, retrocesso, comecei, retrocesso e terminei aqui em cima, retrocesso. Agora, a gente vai recortar para vestir esse forro lá para a gente finalizar a luva. Ao recortar, olha, aqui na abertura eu deixo um tecido maior, tá? Aqui com meio centímetro, mas aqui você deixa bem maior para facilitar. Então, agora a gente vai fazer assim, nós vamos vestir a parte externa, aqui desse lado, dentro do forro. Aqui também a gente vai fazer isso com cuidado. Bom, aqui o detalhe do babadinho que a gente tem que prestar atenção é que na hora de costurar esse babadinho não fique, ele fique certinho aqui embaixo, olha. Senão a gente vai costurar ele pegando, aí vai dar errado e a gente vai ter que fazer novamente. Tipo assim, olha, ele embola aqui, né, ó, fica emboladinho. Aí na hora de costurar você pega, não pode. Baixa bem ele aqui tudo. Então, agora que eu tento colocar costura com costura aqui na lateral. E vou precisar agora aqui de clipes, ou alfinete, né? E vou aqui, olha, acertando e pondo. E essa costura aqui que eu falei também, né? É igual do babadinho do zigue-zague. Se você tem o recurso de tirar para fazer a costura tubular, vai super tranquilo. Se você não tem, vai ser só um pouquinho mais trabalhoso, mas dá também. Então, eu vou mostrar sem a costura tubular, só para você perceber que dá. Pronto.
Como isso daqui vai ser um falso debrum, então agora eu quero uma margem de costura um pouquinho maior aqui, tá? Então eu vou fazer uma margem aqui de mais ou menos 1 centímetro na máquina para ficar um debrum bonitinho, para aparecer mesmo esse debrum. Vamos lá. Eu estou aqui, olha, com a parte de baixo aqui na máquina. Eu giro um pouquinho a luva, olha, e venho costurando de pedacinho em pedacinho. Paro, giro a luva. É mais difícil do que com o recurso da máquina tubular? Sim, é um pouquinho mais. Mas o que eu quero mostrar é que dá tranquilamente para fazer. Olha, a gente vai precisar fazer a costura de acabamento e eu vou mostrar que é possível, olha. Só vou girando a luva aqui assim, olha, girando e costurando de pedaço em pedaço, até terminar. Terminou a costura? Então agora a gente vai tirar a luva aqui de dentro, né? Pela abertura que a gente deixou. Deixa eu tentar mostrar aqui mais de pertinho. Com cuidado, porque a gente não quer rasgar o tecido ali naquela abertura, né? Então é só fazendo com cuidado. Opa! Ajeita, tudo amassado, a gente vai ajeitando e puxa. Me certifico que esse babadinho não pegou em nenhum lugar onde não devia, tá ok, não pegou nada. Então, tá certo, olha, puxei tudo pra cá. Aqui agora que a gente vê, não sei se dá pra vocês verem, mas a costura do franzido aqui tá aparecendo, né? Essa vermelha, esse fio largo aqui que a gente costurou com ponto de franzir, a gente vai cortar e tirar e vai ficar bonitinho. Agora aqui, olha, eu vou já costurar essa abertura. Aqui pode ser pontinhos invisíveis à mão ou uma costura na beiradinha aqui a máquina. Eu coloco a etiquetinha da minha marca aqui, no avesso. Eu tenho um pouquinho de... Eu não gosto de etiquetinha muito visível, eu gosto de etiquetinha bem discreta, em todas as peças. Até quando eu vou comprar alguma coisa, se tiver etiqueta muito saliente, eu não compro por causa da etiqueta, eu não gosto. Mas é assim, eu vou colocar ela bem discretinha aqui dentro. Também isso aqui não é uma regra, hein? Por favor, isso aqui é chatice de Denise. E aí, quando eu fizer isso, eu vou virar a luva aqui pra dentro, olha. Ajeitar esse forro aqui dentro. Eu vou pegar aquele palito que eu usei para fazer a mesma coisa, né? Ajeitar aqui tudo, ajeitar o dedo, dedo com dedo aqui. E vou ajeitando tudo aqui. Aí aqui em cima eu vou puxar assim e ele já cai certinho o debrum que eu quero, né? Já tem esse debrunzinho de acabamento, olha, certinho. E agora eu boto clipes aqui e vou para a máquina, porque agora aqui eu também preciso fazer uma costura aqui, olha, bem aqui entre a costura do babado e do debrum, bem aqui no meio, eu quero fazer uma costura. Essa costura vai segurar esse forro aqui, né? Vai ser a costura de acabamento. Fazendo isso, a gente finaliza a luva. E aqui eu vou fazer essa costura dessa forma, olha. Eu vou pôr a luva desse jeito aqui na máquina. Vou tentar mostrar aqui. Eu vou pôr a costura aqui, a luva desse jeito. E vou costurar devagar e vou girando a luva da mesma forma que eu fiz a outra costura. E assim eu faço o acabamento sem ter, se eu não tiver a opção do braço da costura tubular. E a luva foi finalizada, olha. Então, aquilo que eu falei, se você consegue fazer a costura tubular, você vai fazer isso rapidinho. Se você não tem essa possibilidade, vai bem devagar, que também dá certo, tá? Então, agora vamos passar para o pot holder, ou apoio, né, como as pessoas gostam também de falar.
essa opção que eu fiz aqui, olha, é uma opção simplificada em que a gente não vai trabalhar com debrum, só para facilitar um pouquinho a peça, tá? Então, para que não fique também tão, né, tão simples, eu fiz uma aplicação, já que o tecidinho que eu tô usando é com esses azevinhos de Natal, eu fiz uma aplicação aqui. Aqui no canal tem alguns vídeos que eu falo só sobre aplicação com termocolante que eu uso, enfim, dou várias dicas. Você pode procurar lá e ver se você tiver dúvida. E aqui eu estou simulando um bloco de patchwork, assim, estou me inspirando nesse bloco de patchwork, que é o Log Cabin. Na verdade, é só para ter mesmo um trabalhinho aqui. Então, nós vamos fazer assim, olha. Sobre a mesa, você vai fazer esse joguinho de tecido, começando aqui, depois esse vem aqui. Eu vou fazer aqui num sentido horário. Aí depois esse vem aqui e esse vem aqui. Esse é o princípio daquele bloco tradicional de patchwork, o cabana de toras, porém a gente faz com várias faixinhas, né? Aqui a gente vai fazer só com essas duas cores. Então é só isso. Primeiro eu vou costurar esse, depois esse, depois esse, depois esse, tá? Detalhes que a gente vai fazer aqui. Como não tem acabamento com debrum, vai ser aquele acabamento de envelope. Mas eu não quero a costura aberta aqui para fechar, porque eu acho que sempre é difícil ficar perfeito. Então, nós vamos abrir aqui para fechar, para desvirar a peça. Então, essa costura aqui a gente vai fazer com margem de 1 centímetro, tá? Essa daqui e a de fora também com 1 centímetro. A alcinha é o mesmo processo lá da luva, do modelinho de viés, já tá feita aqui. Então, vamos lá para a máquina que a gente vai agora costurar esse bloquinho inteiro lá, sem sair da máquina, já vincando lá mesmo para facilitar. Ok, já fiz, né? Costurei essa faixa, depois essa e por último essa daqui. Achei o meio aqui da peça e já estabilizei a alcinha aqui com uma costura de segurança. Isso aqui tudo para ficar mais fácil. Agora, eu vou colocar, eu vou usar 2 mantas R1 também, para ele ter um pouquinho de... É uma pecinha de apoio, como eu já falei, né? Apoio da luva, tal. Então, ela precisa também ter uma certa proteção, tá? Aí, eu vou colocar o tecido do forro, olha, com o direito para cima e o nosso topo com o direito para baixo. A manta e o tecido do forro estão cortados aqui um pouquinho maior do que o topo, né? Do que essa pecinha aqui do topo. Agora aqui é legal a gente alfinetar assim, para garantir que não saia nada do lugar aqui, né? Que a gente fique com tudo bem estabilizado aqui. E nós vamos para a máquina e fazer uma costura agora com 1 centímetro também. Ou aqui, na verdade, em volta, pode ser com 0,75, não precisa ser com 1 centímetro, não. 1 centímetro, eu acho que é aqui no meio, porque depois a gente vai ter que fazer essa costura aqui, e é melhor quando ela é um pouquinho maior a margem. Aqui a gente pode colocar o 0,75 mesmo. Alfinetou? A gente vai fechar a volta toda com esse 0,75 de máquina. E aí sim, a gente já vai finalizar.
Já fiz a costura toda em volta, refilei no tamanho dessa peça de cima e já cortei os cantinhos aqui para não ter acúmulo, né, de costura. Com o descosturador, olha, eu abri aqui, numa das laterais aqui do nosso quadro, eu abri um tamanho razoável aqui de uns 12 centímetros mais ou menos, para ficar uma abertura boa pra gente desvirar, né? Agora com cuidado também, porque eu não quero deixar essa abertura aqui que ela fique franzida, né? Não, quero que passe com tranquilidade aqui. Quando tem possibilidade, eu gosto de usar esse recurso de abrir aqui, de desvirar a peça pelo meio, porque como eu já falei, né, aqui na borda, nessa técnica, o acabamento tem que ser muito, mas muito perfeito, para não aparecer que você fez uma abertura. Enfim, né, se você consegue fazer esse acabamento perfeitinho, então ok, você pode até deixar numa lateral para você desvirar a peça. Aqui a gente vai organizando os cantinhos, que já estão cortados, então não tem acúmulo de tecido, né? Deixa eu só voltar aqui, para não forçar muito aqui. Aí. Pronto. Organiza. E organiza. Você vê que esse modelo aqui, ele é muito, muito simples de fazer, né? Eu acho até que é um dos mais simples de fazer. Mas o efeito desses apoios, desses pot holders, eu acho, assim, maravilhoso, sabe? Dá uma graça, né, na cozinha, compõe os kits, tudo. O que que nós vamos fazer aqui agora? Então, aqui, eu vou voltar, tem o sinal da costura, né? Eu já tinha costurado, então tem o sinal dos pontinhos. Eu vou pôr essa partezinha exatamente aqui em cima. Olha, bem exatamente onde ela já era. Aqui eu posso até alfinetar, porque eu vou para a máquina e vou fazer agora uma costura, que já seria, ele já tem a função aqui de ser um quilting. Vou fazer uma costura na beiradinha aqui, fechando essa abertura com cuidado, bem bonitinho, pra ela fique no mesmo lugar que ela tava, tá? Faço aqui, ó, eu vou fazer a seguinte costura. Aqui, em cima, bem na beiradinha, e viro aqui e paro. Vou trocar a linha da máquina, vou pôr vermelha na agulha e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou chegar aqui, vou parar, vou fazer esse quadrado. Poderia fazer com a linha branca aqui em cima do tecido branco? Sim, mas como aqui eu já tô fazendo em cima do tecido estampadinho para fechar a minha abertura, eu quero acompanhar a mesma lógica, então eu quero fazer em cima também aqui. Depois disso, eu ainda vou fazer um pesponto aqui, agora maior, tá? Vou fazer com 2 centímetros aqui, olha, em volta. Mesma coisa, eu vou escolher fazer desse jeito, com a linha vermelha onde está vermelho e com a linha branca onde está branca, só para ter esse cuidado aqui das cores. Dependendo da cor que você estiver fazendo, você vai de uma vez só, né, com a mesma linha. Fazendo isso, o nosso apoio já tá pronto. Aí, eu só vou colocar um botãozinho decorativo aqui. Super fácil e fala-se, não compõe super bem, né? Com a luva e ainda com o avental da semana passada. Vamos lá, vou terminar essa peça. Peça finalizada. O que que eu sugiro? Aqui essa margem de 2 centímetros, risca para ficar mais confortável para fazer a costura. Aqui ainda coloquei um botãozinho decorativo. Prontinho, eu espero que vocês tenham gostado da dica da semana e que aí você possa compor com o avental da semana passada e fazer maravilhosos kits de Natal ou não.
Ótimas costuras do lado daí, até a semana que vem, se Deus quiser.